brevemente lançaremos o medo nos corações dos descrentes, por terem associado a Allah aquilo para o qual não revelou prova alguma, e sua morada final será o fogo, e que péssimo é a morada dos injustos. E Allah já havia cumprido sua promessa convosco quando os aniquiláveis com a sua permissão, até que os mostrastes fraqueza, discutistes acerca da ordem do profeta e desobedecestes após Allah vos ter mostrado o que amáveis, vitória. Entre vós havia quem desejava o mundo e entre vós havia quem desejava o além. Depois Allah vos afastou da confrontação deles para vos testar e realmente já vos absolveu. E Allah é Senhor da graça para os crentes. Quando subias a colina apavorados e não vos viráveis sequer a olhar para alguém enquanto o mensageiro à vossa retaguarda vos chamava ao combate. Então, como recompensa, Allah acrescentou angústia à vossa angústia, para que não vos entristecesseis pelo despojo que havias perdido e nem pela situação que vos havia atingido. E Allah está bem informado do que praticais. Logo, após a angústia, fez descer sobre vós uma tranquilidade sob forma de sonolência que envolveu um grupo de vós, enquanto o grupo de hipócritas só se preocupava consigo próprio pensando acerca de Allah o que não é verdade, pensamentos da era de ignorância, dizendo: porventura temos algum poder de decisão? Diz: certamente todo o poder de decisão pertence a Allah. Escondem nos seus íntimos o que não te revelam, dizendo: se tivéssemos algum poder de decisão, não sairíamos mortos aqui em Uhud. Diz: mesmo se estivesses em vossas casas, aqueles para quem estava decretada a morte teriam ido ao seu local de morte. E isso aconteceu para que Allah testasse o que há nos vossos peitos entre sinceridade ou hipocrisia, e para que purificasse o que há nos vossos corações. E Allah é conhecedor do que há nos peitos íntimos. Certamente, aqueles entre vós que voltaram as costas no dia em que as duas tropas se encontraram em Uhud, é porque o Shaitan lhes fez escorregar por algum lapso que adquiriram, mas Allah já lhes absolveu. Certamente Allah é perdoador, tolerante. Ó crentes, não sejais como aqueles hipócritas que descreem e dizem acerca dos seus irmãos muçulmanos que tiveram algum sofrimento ao viajarem pela terra ou estarem em combate: se tivessem ficado conosco, não teriam morrido e nem teriam sido mortos. Assim pensam, para com isso Allah causar remorso em seus corações. E Allah é quem dá a vida e dá a morte. E Allah é observador do que praticais. E se morrerdes naturalmente ou fortes mortos pela causa de Allah, sabei que realmente o perdão e a misericórdia de Allah são melhores do que o que acumulam riqueza. E se morrerdes naturalmente ou fortes mortos, realmente sereis reunidos perante Allah. Ó profeta, pela misericórdia de Allah foste suave para eles, pois se tivesse sido rude, de coração duro, realmente por-se-iam em debandada a partir do teu redor. Portanto, perdoa-os, pede perdão por eles e consulta-os nos assuntos importantes. E quando tiverdes decidido firmemente, então deposita a confiança em Allah. Certamente Allah ama os que confiam nele. Se Allah vos ajudar, então ninguém vos poderá derrotar. Mas se vos abandonar, então quem é que vos ajudará além dele? E que os crentes confiem somente em Allah. E não é apropriado que um profeta defraude em questão dos despojos. Quem defraudar virá no dia da ressurreição com o que tiver defraudado. Depois, a cada alma será dado por completo o que adquiriu e elas não serão injustiçadas. Acaso, quem segue a vontade de Allah é como quem incorre no descontentamento de Allah e cuja morada final será o inferno? E que péssimo retorno! Todos eles terão graus perante Allah em conformidade com suas ações, e Allah é observador do que praticam. De facto, Allah fez um grande favor aos crentes ao enviar neles um mensageiro escolhido dentre eles próprios, que lhes recita seus versículos, os purifica e lhes ensina o livro e a sabedoria, enquanto antes disso estavam realmente em evidente desvio. Porque quando vos atingiu uma aflição na batalha de Uhud, embora na batalha de Badr já tivesseis afligido aos inimigos o dobro do que sofrestes, dissestes: de onde vem isto? Responde: isto provém de vós próprios, por terem desobedecido ao profeta. Certamente Allah é poderoso sobre
todas as coisas. E o mal que vos atingiu no dia em que as duas tropas se encontraram em Uhud foi pela permissão de Allah e para que Ele distinguisse os crentes e para que Ele distinguisse os hipócritas, aos quais foi dito: vinde, combatei pela causa de Allah, ou ao menos defendei-vos. Responderam: se tivéssemos conhecimento do combate, realmente vos seguiríamos. Nesse dia, eles estavam mais próximos à sua descrença do que à fé. Diziam com suas bocas o que não havia em seus corações, e Allah bem conhece o que escondem. São esses os que, enquanto sentados em casa, diziam de seus irmãos que foram mortos: se nos tivessem obedecido, não teriam sido mortos. Responde: evitai então a vossa própria morte, quando vos chegar, se sois verazes. E não achais como mortos aqueles que foram mortos pela causa de Allah. De contrário, estão vivos junto do seu Senhor, bem providos, satisfeitos com o que Allah lhes deu da sua graça e cheios de alegria por aqueles que serão martirizados depois deles e ainda não se juntaram a eles. Não haverá medo para eles e nem se entristecerão. Enchem-se de alegria pelo favor e graça de Allah e porque Allah não desperdiça a recompensa dos crentes. Aqueles que atenderam à convocação de Allah e do mensageiro após o ferimento os atingir em Uhud, para aqueles dentre eles que fizeram o bem e temeram a Allah, haverá enorme recompensa. Aqueles crentes a quem as pessoas hipócritas disseram: certamente as pessoas inimigas já juntaram um exército contra vós, portanto temei-as. Então isso só lhes aumentou a fé e disseram: Allah é suficiente para nós e que excelente guardião. Portanto, regressaram a casa com favor e graça de Allah. Nenhum mal os atingiu e seguiram a satisfação de Allah e Allah é Senhor da grande graça. Isso é apenas o Shaitan a vos amedrontar através de seus amigos descrentes. Portanto, não os temais, mas temei a mim, se sois crentes. E que não te entristeçam, ó Muhammad, aqueles que se apressam na descrença, certamente eles em nada prejudicarão a Allah. Allah quer que não haja para eles porção alguma no além, e para eles haverá um enorme castigo. Certamente, aqueles que compraram a descrença com a crença em nada prejudicarão a Allah, e para eles haverá um castigo doloroso. E jamais pensem os descrentes que, ao adiarmos para eles o castigo, isso seja para o seu próprio bem. Apenas os toleramos para que os seus pecados sejam aumentados, e para eles haverá um castigo humilhante. Allah não pretende deixar os crentes na situação em que vos encontrais, até que separe o mau do bom. E Allah não vos informará sobre o oculto, mas Allah escolhe quem quer dentre seus mensageiros para informar disso. Portanto, crede em Allah e seus mensageiros. E, se crerdes e temerdes, para vós haverá uma grande recompensa. E não pensem os que são avarentos com o que Allah lhes deu da sua graça, que isso é bom para eles. De contrário, isso é mau para eles. Aquilo que tiverem guardado com avareza, logo será colocado como colar de fogo em seus pescoços no dia da ressurreição. E a Allah pertence a herança dos céus e da terra. E Allah está bem informado do que praticais.